Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui é o professor Ronaldo. Como estão vocês? Vou aguardar aqui o restante da turma ingressar. A Yaskra já acessou. Boa noite, Yaskra. Eu acho que esse homem é igual a um. Yaskra, vamos aguardar um pouquinho o restante da turma, tá ok? Ok. Boa noite, Cleane. Tudo bom? Boa noite, professor. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A visão que você visualiza, eu estou muito escuro ou não? Tá dando para visualizar bem? Tá tudo escuro aí, seu rosto. Dá para enxergar só a parede branca e os seus quadros aí atrás. Acho que é para ficar assim, a distância maior. Aqui tá melhor, né? Boa noite, Isabelle. Boa noite, Maurília. Aqui ficou melhor, Leane? Ficou, Boa noite, professor. professor. Ok, obrigado. Boa noite. É só o meu que tá ruim, gente. O que é que tá acontecendo de novo? O áudio tá ruim? O meu não é nem o áudio, eu não sei se de todo mundo tá, mas o meu é a imagem. O meu tá saindo, o meu tá fica preto e eu não sei se é o meu celular. Não, é porque tu tá falando e aí tá saindo áudio, aí fica a tua tela. Aí na hora que o professor começa a falar, vai pra tela dele. Isso mesmo. A Letícia. Boa noite. Boa noite, professor. Se tiver 10, a gente inicia para valer. Se a Cleide não tivesse colocado no grupo que já tinha começado, eu não tinha entrado, porque no link tá dizendo que é 6h30. Ah, entendi. Não são 6h30 ainda, né? É verdade. Deixa eu colocar aqui. Bora logo começar. Deixou o arroz no fogo? Deixa só 6h30, tá marcada para 6h30. Espera o povo chegar.
O Não, meu tá é certo. 6h37. Eu ia era tomar banho. 6h23, eu também ia tomar banho. Se não tivesse mandado mensagem, porque alguém botou bem no grupo que tinha começado, eu fui olhar. Não, mas pode Pois banhar, dá tempo, você botaram, depende do banho, né? Não sei. botaram no grupo que já Não é ia banho começar. de homem. Não é O banho de povo homem, de mulher. Ah, né? não é Diferente. banho de gato. Tá certo. Não dá não, dá não, dá não. Tá certo, tá certo. Pareci, mas foi brincando, pessoal. Olha, vocês estudaram? Deram uma lida lá no material? Não, não tiveram tempo. É muita coisa. É muita coisa, imagino. Não, aqui tá Correria sendo, demais, professor. a aula está sendo como se fosse normal, vocês tendo que ir todo dia, porque realmente ocupa mesmo, viu? Infelizmente, ou felizmente, mas realmente ocupa, viu? É muito trabalhoso. Eu vou fazer aqui Professor, um... o Principalmente senhor porque ainda tá em aumentou. casa, mas mesmo assim tá trabalhando. Oi? Fala, Letícia. Não, tá dizendo que é ruim até para quem, mesmo estando em casa, ainda tá trabalhando também. A Eu, gente mulher, tem tô que ainda trabalhando também todo dia. Eu trabalho de segunda a sábado, até amanhã também eu vou. E esses ônibus que não passam, todo dia chega atrasada. Tu Ei, não quis, tu Cleane, não quis estudar, viu? Cleane, Oi, diga. a Americanas não fechou, não. Mulher, ela tá interditada, mas a gente tá lá dentro. Somos escravos da Americana. Não, Eu a vou gente tá denunciar. vendendo poder livre, mulher. Poder Ah, livre. sim. O pessoal só tá, a Essa gente só outra, tá a gente não vendendo sabe mais os fazer 6 essa aí? ovos. É só mais os ovos que estão saindo de paz. O pessoal tá encomendando muito. Ah, sim, entendi. E Passa o quando é dia que sem acaba a fazer nada. Páscoa mesmo? O Mike tá pra ir mesmo. A Páscoa só é próximo domingo, desse no outro, dia 12. E aí, como é que estamos esse povo? Eita, mãezinha! Eu tô doente, me faz doente, eu nem vejo. A rocha de água. Vai começar agora ou não vai? Calma, calma, pessoal. Olha, a Daislane retornou aí. A Tá Daislane assistindo aula. estava fora das atividades, pelo menos online a gente vai se comunicar, né, Daislane? Já tem 10 pessoas, professor. Tá normal. Ó, pessoal, vocês estão visualizando. Peraí, só um momento. Oi, professor, agora que eu... Tá. Eu não entendi o que o senhor falou de mim. Não, só falou que você estava afastado das atividades e agora deu certo, pelo menos para a gente aqui se encontrar online. É, agora deu certo. Só um momento. Zane, fecha a porta. Professor, o senhor aumentou o prazo, né, para até hoje da entrega dos trabalhos? Foi daquele de suprimento de fundos, né? Isso. Pronto, foi isso mesmo, tá bom? Bom, pessoal, na aula passada, não sei se vocês recordam, né? Na aula passada, a gente viu esse slide aí que eu estou passando agora, tá ok? A gente passou sobre despesa orçamentária, né? Despesa pública. A gente falou sobre a classificação das despesas públicas, tá ok? Nessa classificação, a gente falou sobre todas essas classificações que estão aqui, ó. Impacto na situação líquida, a institucional, a funcional, a estrutura programática e a natureza de despesa. Todas elas são importantes, né? Nenhuma delas
deve ser deixada de lado, né? A gente aprendeu aqui na situação líquida, tem a despesa efetiva e a despesa não efetiva. Na classificação institucional, tem o órgão orçamentário, que é o ministério, né? Se for no estado, a secretaria, ou se for no município, a secretaria também, por exemplo. Boa noite, Larissa. Boa noite. É que eu tava tentando ainda ver aqui como é que botava o áudio, que eu não tava te escutando. Ah, tá certo. Agora sim. Agora eu tô escutando. Pronto. Então, nas classificações da despesa da aula passada, uma delas era a classificação institucional, que falava também sobre a unidade orçamentária, ok? Classificação funcional, que fala sobre as funções, função e subfunção. Então, o exemplo aqui é educação e educação infantil. A gente hoje vai fazer muita questão, a gente vai fazer aqui junto. Classificação da estrutura programática, né? Aí a gente coloca a questão dos programas, as ações, e aí fala o que é uma atividade, o que é um projeto e o que é uma operação especial. Então, assim, eu hoje vou fazer perguntas para os queridos alunos, né? E aí quem não souber responder não tem problema, não vai ser penalizado, não é para ter raiva, nem vergonha do professor também não. É só porque eu gosto de testar, ouvir o feedback da professor, não entendi, e aí eu vou explicando direitinho, cada questão eu vou explicar, tá ok? A intenção aqui é só a gente aprender, nada mais do que isso. Então, ó, tá aqui a natureza da despesa, então a gente viu que a despesa orçamentária tem uma codificação, né? Vai ter a categoria econômica, que é uma das mais principais, das mais importantes. Então, a categoria econômica vai falar sobre a categoria de despesa corrente e a despesa de capital. Toda questão de concurso sobre contabilidade pública cai isso. Então, você tem que ter noção bem clara sobre isso. Além disso, tem o grupo de natureza de despesa, tem a modalidade de aplicação e tem o elemento. São codificações da despesa orçamentária, né? Aí a categoria econômica, despesa corrente de capital, que eu mencionei anteriormente. Falei sobre a diferença entre ambos, né? Então, a despesa corrente e a despesa de capital, ela tem uma diferença principal, que é essa aqui, ó. A despesa corrente não contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. E a despesa de capital, ela sim contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Qual a diferença entre um e outro? Principalmente, o bem de capital, você tem que entender o conceito. Se você não entender o que é um bem de capital, de nada adianta entender os conceitos de despesa corrente de capital. Então, na cabeça de vocês tem que estar bem claro. O que é um bem de capital? É um bem formado, adquirido, né, pela instituição pública, que ele vai durar por mais de um exercício financeiro ou um exercício social. Ou seja, ele dura por um certo tempo, né? Então, se você vai construir uma escola, ele vai durar por mais de um ano. Não vai ser somente um ano. Não é uma despesa corrente continuada. Então, tem tudo isso que vocês têm que entender. Então, na despesa corrente, ela não vai formar isso. Ela não vai, quando você adquire, por exemplo, veículos com a instituição, né, uma viatura policial, por exemplo, o veículo, viatura policial vai durar por mais de ano. Então, ele é um bem de capital. Então, normalmente, o bem de capital vai influenciar para saber se é uma despesa de capital ou se é uma despesa corrente. Tá ok, pessoal? Todo mundo entendido até aí? Sim. Essa primeira parte aqui que eu peguei, sim. Mas eu perdi, ó. Eu queria que só que voltasse um pouquinho, porque eu perdi aqui, eu não estava conseguindo entrar. Tá. Anteriormente, eu só falei desse slide aqui, que tem a classificação, ó, da despesa orçamentária. Impacto na situação líquida, a classificação institucional, funcional, a programática e a natureza de despesa. E eu comentei que todas elas são importantes, mas a mais importante é a de natureza de despesa. Todos têm a sua importância, né? Então, eu aconselho a todos que estejam na aula de hoje ter também esse slide, se possível, né? Se possível, para dar uma olhadinha, estando aí próximo, né? No celular ou no computador, para poder, caso haja uma dúvida, voltar lá, né? Para ler, se quiser, tá bom? Mas eu vou explicar, em cada questão eu vou explicar direitinho. Mas o mais importante é a classificação de categoria econômica, que é essa que eu mencionei agora há pouco. É a mais importante. E dentro dela tem a subdivisão, que é o grupo de natureza de despesa. Que são essas classificações aqui, ó. A despesa corrente é dividida em pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes.
E a despesa de capital, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Então, essas são realmente despesas importantes que você tem que entender essas classificações. Separar uma as despesas correntes das despesas de capitais. Você tem que ter isso em mente. Essa é a dica principal. Vai falar sobre os outros conceitos, mas modalidade de aplicação, ele fala aqui, né, o elemento, onde identifica os objetos de gasto. Né? Então, toda essa classificação, a gente viu até a aula passada. Né? As classificações a gente viu na aula passada. O que a gente vai finalizar para a aula de hoje e vamos continuar da sequência com o exercício. Vai ser com relação às etapas da despesa orçamentária. Então, agora a gente vai ver a questão desde o planejamento, a execução, né, e a conclusão da despesa orçamentária. Então, para a despesa acontecer, essa despesa ela depende de ritos. Né? Rito que eu falo é um processo, é uma duração no tempo de atos administrativos que o órgão público tem que executar. Então, quando você faz aqui, por exemplo, o planejamento, tá aqui, né? Boa noite, o Wanderson está ingressando agora. Norbert. Beleza. Deixa eu só voltar aqui, só para fazer aquela velha visualização de todos. Show de bola, viu? Muita gente na aula de hoje. Vou tirar aquele print para fazer meu relatório. Pronto, voltando. Pessoal, então vocês estão visualizando aí a etapa da despesa orçamentária. Essa etapa necessita de quê? Primeiramente, fixação da despesa. Esse momento é um momento em que o gestor público, né? Vocês se lembram que a gente estudou o ciclo orçamentário nas aulas anteriores. Então, quando você coloca, quem é que propõe a lei orçamentária anual, o PPA e a LDO? É sempre o chefe do Poder Executivo. Estão ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Ok. Sim. Ok. Sim. Então, o chefe do Poder Executivo é quem vai propor as leis orçamentárias, o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária, que são os instrumentos de planejamento. Quando o gestor ele faz esse planejamento, ele fixa a despesa, depois ele descentraliza os créditos orçamentários, ou seja, quando ele descentraliza, ele só diz assim, olha, para órgão tal eu vou disponibilizar tantos mil reais, para o órgão tal eu vou disponibilizar tantos mil reais, e assim ele vai descentralizando os créditos. Por quê? Porque aqui ele está fixando quanto cada um vai poder, né, gastar. Até aí tudo bem. E aí ele vai fazer o quê? Uma programação orçamentária e financeira. O que é essa programação? Essa programação orçamentária e financeira, ela se refere à quantidade de recursos que eu vou arrecadar para a quantidade de recursos que eu posso gastar. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu posso gastar um certo recurso, eu não arrecadei. Então, ele vai tentar equilibrar, né, a arrecadação com a despesa. Então, eu só posso gastar se eu arrecadar. Então, assim o governo ele faz, né? Então, ele fixa, descentraliza, depois programa a questão orçamentária e financeira. E depois tem uma outra etapa que chama de processo de licitação ou contratação. Por quê? Porque nem sempre todas as despesas públicas vão necessitar de licitações. Existem casos em
que não é obrigado, não é obrigatório a licitação pública. Então, não necessariamente vai ter licitação. Mas aí, quando você vai executar a despesa pública, é interessante que você entenda que essa parte da execução. A gente sai do planejamento e começa a executar, começa a utilizar a lei orçamentária em si, né? Que é na execução. Então, primeiro você vai fazer o quê? Primeiro estágio, né, da despesa pública é o empenho. Empenho. O que é o empenho, pessoal? O empenho é quando você identifica uma pessoa jurídica ou física que irá prestar um serviço ou entregar um produto ou realizar uma obra para aquele município, estado ou união. Ele vai prestar um serviço para o setor público. E aí ele vai precisar de quê? De um documento jurídico que dê respaldo para que ele possa em si dar continuidade a essa contratação. Para ele iniciar isso, ele necessita desse empenho. Então, esse empenho, né, ele, na contabilidade, né, ele é o quê? Só um momento. Eu vou criar aqui o empenho. Ele cria uma obrigação. Tá, eu vou mudar aqui o slide. Parece que o slide não está aparecendo para o pessoal, né? Só um momentinho. Tá aparecendo, professor, é porque não está na tela toda. Ah, não está na tela toda, né? Isso. Tá assim agora, tá melhor? Sim. Tá. Só um momentinho que eu vou... Tá. Pronto. Vocês estão visualizando aí o empenho, né? Pronto, essa é a primeira etapa. Empenho. Tá aqui, ó. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação orçamentária de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Pessoal, quando você coloca que o empenho, ele realmente obriga o Estado, em tese, a pagar. Porém, o Estado só paga quando efetivamente há a prestação de serviço, há a entrega do material ou há efetivamente a construção da obra. Então, tem que ter efetivamente. Se não entregou a obra, se não entregou o produto ou não realizou o serviço, em tese, aquela empresa não tem o direito a receber. Ele fica pendente para o Estado. Por isso que ele coloca aqui no conceito. Pendente ou não de implemento de condição. Então, posso colocar uma condição ou não. O Estado vai, sim, sempre colocar condições. Deu para entender? Então, o empenho é uma obrigação para o Estado que cria para o Estado uma obrigação para pagar, né? Então, o Estado tem que pensar da seguinte maneira. Se eu não reservar o dinheiro, depois eu não tenho como pagar. Então, cria, sim, uma obrigação para o Estado. E ele tem que reservar o dinheiro. Beleza? Então, é vedada, na lei diz que é vedada, tá aqui abaixo, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Só existe raríssimas situações em que o órgão público pode gastar sem empenhar previamente, ou seja, antes de executar a despesa. E um desses casos é o suprimento de fundos, que a gente ainda vai ver ainda um pouco mais calmo. Eu vou analisar os trabalhos de vocês, se vocês estão tempo para entregar até hoje. Vou analisar eles no final de semana e eu vou explicar isso na terça-feira da próxima semana, na próxima aula. Suprimento de fundos, créditos adicionais, restos a pagar em despesa de exercícios anteriores. Mas hoje a gente tem que entender que, normalmente, a despesa sempre tem um empenho. Esse empenho vão ser as três formas aqui. Tem empenho ordinário, empenho estimativo e empenho global. O empenho ordinário significa, já comentei até em sala de aula com vocês, ordinário significa comum. Então, quando você fala uma pessoa ordinária, é porque é uma pessoa comum. Não vão pensar diferente, não. Se fala que uma pessoa é extraordinária, é porque ela é muito boa, é uma pessoa extraordinária.
Então, o empenho ordinário é o empenho Professor, comum. Oi. esse é o que você adiou o prazo, né? Aumentou o prazo Que é para hoje, de desse suprimentos de trabalho. fundos. Isso. Certo. Ok, obrigada. Ok? O empenho, então, vai ter o empenho ordinário, o empenho estimativo. Esse estimativo é que você não tem uma certeza absoluta do valor que vai pagar. Ele vai variar, ele não vai ser constante, né? Então, o estimativo é uma conta de água, uma conta de luz, né? O empenho global é quando você tem um contrato. Então, você tem um contrato, por exemplo, né, que é certo o valor. Tem um contrato com a empresa de manutenção de ar-condicionado. Quanto é que você vai gastar por mês? Você faz um levantamento de quantos ar-condicionados tem, quanto vai precisar fazer a manutenção mensal, faz uma estimativa, um levantamento, fixa o valor, vamos dizer que R$ 1.500 e paga todo mês. Então, você empenha um empenho global durante todo o ano, mas você fatia por mês a mês. E aí você coloca o valor global e você vai pagando. Lá no seu orçamento ele já vai diminuindo, você vai vendo se você está cumprindo o contrato ou não. Então esse tipo de empenho é um empenho global chamado. Então são esses 3 tipos de empenho. Depois vocês vão lá no manual de contabilidade aplicado ao setor público e vão ler com mais calma para ter maior entendimento, ok? Depois que você empenhar, aí vai uma segunda fase, que é essa que está aqui no slide. É a fase de liquidação. Então, a liquidação, né, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base, aqui é base, porque cortou aqui um pedacinho, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Então, essa fase de liquidação, você necessita ter notas de empenho e contrato, né? Contrato, entrega de bens e serviços e necessita de um ateste. Então, o que é isso? Meu amigo, se você tem a serviço de manutenção de ar-condicionado, e aí o cara vai lá no seu órgão público, fazer a manutenção, limpeza. Toda vez que ele for lá, tem uma pessoa que tem que acompanhar, conferir se realmente o serviço foi prestado. E essa pessoa, ela faz um documento, assina, carimba e atesta, dizendo o serviço foi realizado em conformidade com as notas de empenho tal e com os contratos tais, né? Então ele faz ali uma assinatura, carimba e atesta dizendo que realmente foi prestado o serviço. Aí ele encaminha para o setor financeiro dar prosseguimento para o quê? Para a próxima etapa, que é o pagamento. Por quê? Porque o pagamento só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação. Então, o pagamento nunca é efetuado, em tese, se não há uma correta liquidação. Então, o gestor público, ele necessita, obrigatoriamente, de uma prévia verificação. E essa verificação é no momento da execução, se for o caso uma obra, no momento da execução, se for o caso um serviço, ou no momento da entrega de um produto, né? Então, você comprou um medicamento, agora, por exemplo, no período agora da pandemia. Então, vamos dizer que várias prefeituras estão comprando máscara, álcool 70. Então, o setor do almoxarifado de estoque, ele tem que conferir se o álcool realmente é 70, se a quantidade é em conformidade com a nota fiscal, né? Ele tem que verificar se a luva ela está com especificação técnica conforme a contratação, se as máscaras estão, se a N95, por exemplo, né? Que é a especificação que normalmente o pessoal está comprando. Então, tudo isso é feito na etapa de liquidação, ok? E o pagamento é feito pelo gestor. Então, todas essas outras fases, o empenho e a liquidação, normalmente são efetuados por servidores administrativos do órgão. O ordenador, normalmente, é um secretário, ou um prefeito, ou um governador, né? Ou um secretário estadual, ou um presidente da República, ou, por exemplo, ministros. Sérgio Moro, né? Se for da Justiça, se for ministro da Saúde, é o Maneta, né? O Maneta, que é agora o atual do momento, e assim por diante. Então, cada seu ministro, cada ministro vai efetuar seu gasto, sua despesa, em conformidade com todo esse rito processual. Isso, pessoal, é uma coisa que eu falo aqui para vocês. Ela realmente ocorre, né? Ela ocorre normalmente em toda gestão pública, né? Tanto da esfera municipal, estadual e federal. Isso é comum, é normal, é rotineiro, ok? E precisa de profissionais que tenham esse conhecimento.
Pessoal, deu para entender os estágios e etapas da despesa pública? Quero um Sim. feedback de vocês. Sim ou não? Sim, sim. Sim. Ok, professor. Ok. Sim! Olha, quando eu ouço vocês falando sim, eu só me lembro daqueles programas de TV que a pessoa fica com o fone no ouvido, aí a pessoa fica, você quer ganhar uma geladeira? Aí a pessoa, não. Agora você quer trocar a geladeira pelo... Você quer trocar agora a geladeira por um cabo de vassoura? E sim. Oh, meu Deus. Professor, nós estamos na tela, professor. Tá ok. Olha. Pessoal, agora vamos para as atividades, os exercícios, tá ok? Ok. Certo. Vocês estão visualizando esse slide que eu estou colocando aqui para vocês? Vocês estão vendo Sim. que está aqui aula 3 do 4, questões, estão visualizando, né? Sim. Ok. Sim! Sim, Bom, professor. eu vou começar aqui com essa... Um momento. Um momento. Eu vou começar aqui com as perguntinhas. Quero um voluntário, né? Para responder a primeirinha pergunta. Tem alguém que levante a mão? Já que não levantou, eu vou acionar, né? Tem opções, professor? Hein? Tem opções de resposta? Tem, certo ou errado, tá bom? Ah. Então, dona Josélia, a senhora vai ser a primeira a responder. Ô, Né? professor, não, é isso. Não se preocupe não, é só para a gente interagir, tá ok? Pessoal, a dona Josélia vai responder a primeira. Tudo Calma bem. aí. Vamos lá. Leia comigo. Né? Em relação à despesa orçamentária, julguem o item. Segundo a classificação programática da despesa orçamentária, o projeto é um instrumento de programação. Aqui é um porque está... Tá. É um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa e envolve um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente e de que resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de governo. Calma aí que eu vou dar uma dica. Tudo. Calma aí que eu vou dar uma dica. Lá, se você tiver acesso ao material slide, né, lá tem dizendo sobre a questão da estrutura programática. E lá vai falar sobre programas, ações, e as ações vão ser subdivididas, né, em projeto, atividade e operações especiais. Existem essas três possibilidades de você, né? Existem essas três possibilidades. A pergunta é, tá certo ou tá errado, minha amiga? Dona Josélia.
Professor, eu dei uma pesquisada lá naquele nosso MCASP. Sim, Eu fiz umas leituras e fiz umas observações, né? certo. Então, eu li só muito sobre as despesas orçamentárias e despesas extraordinárias, mas essas coisas assim, né? Mas eu acredito que o projeto seja algo de eficiência, porque é através do projeto que eles conseguem atingir os seus objetivos, né? Nas despesas orçamentárias, né? Não, tranquilo. O pensamento está até no rumo, né? Ah, Mas você tem que ver lá no material, depois quem está com o material na mão está observando. O projeto, esse projeto aqui, ele não é um projeto contínuo e permanente. Não é. Quem é o projeto contínuo e permanente é quem? É quem? Atividade. Está lá no slide. tá. A atividade é que é uma atividade, uma operação contínua e permanente, né? Então, aqui está errado. Aqui era para ser o quê? Aqui, para estar correta a questão, era para ser uma atividade. O projeto... Uma atividade. Isso. O projeto é uma ação limitada no tempo. Então, é como se fosse assim, eu vou efetuar um projeto, vai durar durante um certo tempo. E ele vai entregar um produto. E porque podem ser vários, né? Oi? Podem ser vários projetos, dependendo da necessidade, né? É como se fosse assim, na educação. Promover a educação pública é uma atividade. Ela é contínua e permanente. Com a entrega de um produto, educação para a população. Mas se você quiser criar um projeto específico, dizendo assim, olha, agora eu vou criar um projeto aluno na escola nos finais de semana. E cria um projeto específico, vai durar um certo tempo. O intuito é envolver a comunidade e tal. Isso é um projeto, entendeu? Então, quando você for gastar com esse projeto, ele vai ter uma duração limitada no tempo. A diferença principal é essa. E vai ter também a terceira, que é operações especiais. As operações especiais, elas não contribuem diretamente para a formação de um produto, né? Eles não geram uma contraprestação direta, como o projeto e a atividade, por exemplo. Desculpa. Nas operações especiais, por exemplo, pagamento de uma sentença judicial. Então, o governo perdeu uma ação judicial na justiça e tem que pagar alguma coisa. É uma operação especial. Você vai pagar, mas não vai ter nenhuma prestação efetiva. Pagamento de parcela de financiamento, de juros, da dívida. Não é uma operação especial. Mas essa questão está errada porque o certo é essa aqui, a atividade. Tá ok, minha amiga? Deu para entender? E todos os outros entenderam corretamente? Tudo bem. Tá ótimo. Tudo bem. Sim. Os outros também entenderam? Sim. Sim. Sim, professor. Show de bola, meu garoto. Sim. A segunda questão, meus amigos. Eu vou escolher aqui. Segunda questão. Minha amiga Larice, cadê ela? Tá aí? Tô. Pronto. Você vai responder a segunda, minha companheira. Tá ok? Olha, vamos ler aqui junto comigo. Em relação à despesa orçamentária, julgue o item a seguir. Está aqui, ó. Na classificação funcional da despesa orçamentária, a função, via de regra, relaciona-se com a missão institucional do órgão. E a subfunção deve evidenciar cada área da atuação governamental. Então, ele está dizendo aqui, a função relaciona com a missão institucional. Ele está dizendo aqui, ó, função está ligada à missão institucional. Então, é como se fosse assim, Ministério da Segurança Pública. Eu vou estar com... É isso a função? Segurança Pública que eu vou desenvolver? A missão institucional do Ministério da Segurança Pública, do órgão. E vai dizer uma subfunção. Qual a subfunção? A área governamental, né? Por exemplo, segurança pública. Tá correto ou tá errado, minha amiga? O que você acha? Não, volta bem aí, o finalzinho. Você está visualizando o slide? Tô. Pronto. Você não tem acesso ao slide anterior, não, né? Não. Olha, na classificação funcional da despesa orçamentária, a função,
via de regra, relacionam-se com a missão institucional do órgão. E a subfunção evidencia a atuação governamental. O que você acha? Eu acho que Eu vou tá colocar correto. aqui. Você acha que está correto? Ou está errado? Tá errado? Não sei, você quer dizer. Não, eu disse que eu acho que tá correta. E tu Ah, respondeu que tá errado. não, é porque falhou o áudio, tá bom? Ah, sim. Então, você acertou, né? Você está correta, né? Você acertou, Larissa. Parabéns, meu amigo. Olha, Obrigada. deixa eu lhe dizer. Quando você fala lá na classificação funcional, ele vai falar sobre a função. Então, quando ele fala a função e subfunção, ele quer dizer a função, a missão institucional e a subfunção, a atuação governamental. Lá no nosso slide, eu vou colocar aqui só para deixar bem claro, para depois não haver muita dúvida. Tô vendo. Você tá vendo esse desenhozinho aqui? Sim. Olha aí, ó. A Função e função e a subfunção. subfunção. Então, a função é educação, subfunção, educação infantil. Então, do jeito que a questão fala, a função é a missão institucional, educação. E a subfunção é uma das atuações que ela faz. Atuação do Educação do infantil, governo. educação fundamental, educação ensino médio, educação superior, e assim por diante. Deu para entender, companheiro? Sim. Pronto. Show de bola. Os outros estão compreendendo também, né, pessoal? Sim. Tá ok. Terceira, é o meu amigo Maicon. Cadê o meu amigo Maicon? Está online, presente? Aqui não. Beleza, garoto. Olha, aqui, meu garoto, vamos prestar atenção agora. Está na sua mão, é certo ou errado? Denomina-se despesa orçamentária a despesa que tenha sido realizada com o sacrifício de receitas orçamentárias, ainda que não tenha sido um objeto de dotação orçamentária. Então, meu garoto, a pergunta que ele quer dizer é isso. É uma dotação, aliás, denomina-se despesa orçamentária a despesa que tenha sido realizada com sacrifício de receitas orçamentárias. Aí ele fala no final, ainda que não tenha sido objeto de dotação orçamentária, né? Lá no slide da aula anterior, a gente viu o conceito de despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária. E aí, você acha que está correto ou está errado? Professor, só para dizer certo e errado, né? É. Se possível, olhar no slide lá para ver se tem alguma dica ou não. E aí? Se é para corrigir, pessoal, acho que Oi? aqui no meu conhecimento aqui, eu acho que está errado. Tá errado, né, garoto? Corrigir para mim? Pronto. Você acertou, meu garoto. Você acertou. Por que ela está errada? Olha o slide aí. Nos cofres públicos vai ser dois tipos de despesas. Os orçamentários, que são as despesas orçamentárias, obrigatoriamente estão previstas no orçamento. Porém, o extra-orçamentário não estão previstos no orçamento, né? Então, lá na questão, ele está certo até a vírgula aqui, ó. Porém, daqui para frente, não está mais. Aí ele fala, ainda que não tenha sido objeto de dotação orçamentária, ou seja, está errado. Todo orçamento, aliás, toda despesa prevista no orçamento, ele tem que ter a dotação, né, orçamentária. Deu para entender, pessoal? Sim. É uma despesa planejada, né, professor? Isso. Por isso que ela tem que ter a dotação orçamentária. Como é que você vai realizar uma despesa? Como você vai realizar uma despesa sem ter a dotação específica? Não tem como. Exatamente. Então, por exemplo, nós estamos...
Nós estamos vivendo agora no... Nós estamos vivendo agora no Covid-19, né? Isso. Não é uma despesa planejada, né? Isso. Não é planejada, então é extra orçamentária, né? Porque foge das despesas do orçamento. Isso. É assim, talvez e com certeza, lá no orçamento do governo federal tem um valor específico para despesas de saúde, né? Para tratamento, para vacina, para projetos, para programas, para as atividades. Isso para o Ministério da Saúde como um todo. Porém, como ele necessita de maior quantidade de recursos, que aquele que estava previsto inicialmente não vai ser suficiente. Aí a nossa aula de terça vai ser só sobre falar sobre isso, que é sobre os créditos adicionais. Mas não vai ser hoje, mas o seu raciocínio está certo. Tá ok? Tudo bem. Aí você já está adiantada. Eu li aqui um pouquinho, professor. Tá certo. Olha, deixa eu voltar aqui. Então, meu amigo Michael acertou, né? Por quê? Porque toda despesa orçamentária, ela depende de autorização legislativa, ou seja, na forma consignada no orçamento. Então, a questão, por isso que está errada. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim. Beleza, show de bola. Para a quarta questão, né? Vou convocar meu amigo Norbert. Norbert. Eita, professor, mais difícil. É isso, rapaz. Mais difícil vai ser por último. Quem ficar por último é pior. Vou dizendo logo. Olha. Bota pra Isaura. Tá bem copia das primeiras. Olha. Vou aqui. Vamos Cala lá. a boca, Maicon. Vamos lá, Norbert. Olha. O empenho para pagamento de contas, né? O empenho para pagamento de contas, foi o que a gente viu agora há pouco, cujo valor mensal seja desconhecido, você não tem certeza do valor exato a pagar, como a conta de energia elétrica, deverá, né? Tem um acento aqui, deverá ser feito por meio de empenho, denominado empenho global, que abarque montante suficiente para todos os meses do ano. Meu amigo Norbert, eu vou colocar aqui para você. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui para você os 3 tipos de empenho. Tá bom? Olha. A questão. Tá vendo esse slide aí, Norbert? Tô. Tá vendo aqui o empenho, que ele fala que tinha um ordinário, tem um estimativo e tem um global? Sim. Você prestou, com certeza, um bom aluno, prestou atenção na minha aula e você sabe responder. Essa questão aqui, que você vai pagar uma conta mensal, um valor desconhecido, como por exemplo a energia elétrica, é um empenho global, né? Ou não? Basicamente é isso que ele quer saber. E aí, o que você acha? Peraí, estou pensando aqui. Lembre-se, o empenho ordinário é um empenho comum. Ou seja, empenho comum é aquilo que eu pago normal. Então, vou dar um exemplo. Quebrou o computador, contratei um serviço da empresa. Aí ela chega e diz, olha, o serviço é R$500. Aí eu, paguei o valor certo, valor pelo serviço do conserto do computador, R$500. Paguei, acabou. Dando um exemplo. O valor da estimativa é um valor que eu não tenho certeza, estimativo, que eu vou pagar de acordo com os meses vão passando. Então, são que vai variar. Então, por exemplo, se um órgão, né, trabalha normalmente durante só pela manhã, ele vai ter um certo consumo de energia. Se ele trabalhar amanhã e tarde, o consumo de energia vai aumentar. Então, o mês anterior não vai ser igual ao mês posterior. Por quê? Porque vai ter uma estimativa diferente. E o empenho global é aquele que eu contrato durante um ano, durante todo o exercício financeiro, e eu digo assim, olha, eu vou gastar aqui durante o ano R$120 mil para contratar um software para minha empresa, que é o órgão público. Só que eu vou pagar 10 mil por mês. Aí eu faço o empenho global
e vou pagando mês a mês. E agora, meu garoto, depois dessa dica suplementar, especial, você vai dizer que está certo ou está errada a questão? Tá errado. Está errada. É para ser qual empenho? É para ser o empenho. Peraí, acabei de esquecer o outro empenho. É o global e o outro, qual foi que você falou? Tem 3. Está aqui o slide, ó. Ordinário, Bota de estimativo novo. e global. É para ser qual? Qual? Estimativo. 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 Exatamente, estimativo. Como eu falei, o ordinário vai ter valor certo. O C do computador, R$500. Pagou, acabou. O empenho estimativo vai ter uma alteraçãozinha, não tem um valor certo. Então, quando ele fala aqui valor desconhecido, meu garoto, já era para ligar o alerta. Desconhecido, não tem certeza. Então, vai ser estimada. A energia elétrica pode aumentar e diminuir todo mês, depende do consumo, da quantidade de horas de trabalho e assim por diante. Beleza? Ah, certo, beleza. Quinta questão. Cadê a minha amiga Letícia? Oi. Vamos lá, minha garota. Está aqui, é só para dizer se é certo ou se é errado. Ao identificar uma despesa empenhada, o gestor deverá encaminhar para pagamento ao fornecedor ou inscrever a obrigação em restos a pagar caso o exercício financeiro se encerre. Letícia, calma aí só um momento. Essa questão aqui já fala sobre outro assunto que a gente não vai ver hoje, tá ok? Então vamos, que ela fala sobre restos a pagar, tá bom? Uhum. Vamos deixar ela para uma próxima oportunidade, tá ok? Olha. Vamos para a sexta. Sexta, Letícia. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. A dotação orçamentária inserida no orçamento do município que se destine à constituição de instituição bancária isso aqui é para ser um é classificada como investimento. Ou seja, ele está dizendo assim, uma dotação orçamentária, ou seja, um recurso orçamentário previsto na lei, né, que está no orçamento de um município, que destina a constituição. Quando ele fala constituição, é a criação de uma instituição bancária. Instituição bancária é um banco municipal, por exemplo, ele pode criar? Pode. Bancos estaduais existem no Brasil. Alguns acabaram, como, por exemplo, o BEP, aqui no estado do Piauí. Mas cada estado pode criar o seu banco, até município tem um banco. Então, ele pode criar um banco? Pode. Então, a dotação orçamentária destinou o dinheiro para a criação, constituição de uma instituição bancária. A pergunta é, ela é classificada como um investimento? Aí, agora, eu vou dizer aqui uma coisa. Olha aqui no slide, aquele nosso slide que a gente viu anteriormente, que ele tinha lá na despesa. Só um momentinho, estou procurando aqui. Ah, tá aqui, achei. Tá visualizando aqui, minha amiga, a despesa? Sim, tá dando para visualizar. Certo. De cabeça, assim, logo de antemão, você acha que é uma despesa? Peraí, só. Ela é uma despesa corrente ou de capital, você acredita? A constituição de uma instituição bancária. É uma despesa corrente ou você acha de capital? Eu acho que é de capital. Por quê? Porque ela vai criar ou adquirir um bem de capital que vai utilizar por mais de um exercício financeiro, como eu falei anteriormente. Deu para entender? Então, realmente, ela vai ser uma despesa de capital e não uma despesa corrente. Agora, para a despesa corrente, a gente vai ter 3 alternativas. Tem os investimentos, tem as inversões financeiras e tem a amortização da dívida. Calma aí, minha garotinha, que eu vou explicar cada uma delas. Tá bom? Olha. Não era verdadeiro ou falso, não, professor.
é verdadeiro ou falso, mas no final das contas você vai dizer se ela é realmente classificada como investimento ou não. Se ela não for como investimento, ela vai ser quem? Inversões financeiras ou amortização da dívida. Ou ela pode estar correta e pode ser um investimento. Aí a pergunta é, você já quer responder se é certo ou errado, ou quer que eu depois corrija? O que você quer fazer, meu amigo? Pode explicar aí, pode continuar explicando. Tá bom, vou dar a dica igual eu dei pro Novit para você também, tá bom? Olha, então tá aqui. Então, os investimentos, só lembrando, investimento, aquisição, compra de bens de capitais novos, né? Então, quando você vai fazer um investimento, você vai criar do zero. Você vai criar do zero. Porém, na lei, ela fala o quê? Ela vai dizer o que é uma inversão financeira, que talvez na cabeça de vocês não fique bem claro. Tá entendendo? Olha, eu vou colocar aqui o artigo da lei para dizer o que é uma inversão financeira, tá ok? Olha aqui o que é uma inversão financeira. A aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. Se fosse novo, era investimento. Mas como é em utilização, é inversão financeira. Raciocina comigo. Beleza. A aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidade de qualquer espécie. Então, vamos lá. Se o governo gasta dinheiro comprando ações de empresas ou entidade de qualquer espécie, ou seja pública ou privada, que o governo ele pode fazer isso, ele pode pegar dinheiro e comprar ações para investimento. É inversão financeira, esse dinheiro que ele está gastando. Beleza? Ou a constituição do aumento do capital de empresas que visem objetivos comerciais e financeiros, inclusive operações de crédito. Então, aqui, pessoal, ele fala, ó, constituição ou aumento do capital de empresas que visem a construção, aliás, que visem objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações de crédito bancárias ou de seguros, né? Então, a pergunta é, e a última, a amortização da dívida. A amortização da dívida é quando você paga, né? Você está devendo, pegou um empréstimo, por exemplo. O empréstimo sempre vai ter os juros e a amortização da dívida. Então, se você paga um empréstimo, por exemplo, uma prestação de R$720, os 600 que você vai pagar, vamos dizer que é o valor da dívida, é a amortização. 120 é juros. Então, o 120 era para ser aqui, ó, juros e encargos da dívida. O 600 é a amortização da dívida. Então, a pergunta é, meu amigo, você acha que isso é investimento? Ou acha que é uma inversão financeira? Ou você acha que é uma amortização da dívida? Quando você constitui uma instituição bancária? No caso, não é investimento, é a inversão financeira. Show de bola. Show de bola, garotinha. Você percebeu aí? Agora, se eu digo assim, Letícia. Se eu digo da seguinte maneira. Letícia, essa aqui você acertou. Ela realmente está errada. Porque ela vai ser o quê? Isso aqui não vai ser... Investimento, vai ser inversão. Vai ser uma inversão. Então, isso aqui é para ser uma inversão financeira. Certo, mas a minha pergunta é... E se eu vou gastar um dinheiro para construir, isso eu estou constituindo. Esse dinheiro que eu estou gastando aqui é para constituir a instituição bancária, ou seja, comprar as ações, né, instituir, fazer a empresa e tal, documentalmente, né, colocar as ações nela, quanto eu vou investir no capital social e assim por diante. Agora, se eu digo assim, eu vou construir, vou executar a obra do prédio que vai funcionar a essa nova instituição bancária. A construção desse prédio, ela é uma inversão, ou é um investimento, ou é uma amortização da dívida? Só acertar 2 pontos. É um investimento.
Alguém já É respondeu? investimento. Pronto, investimento. Por quê? Porque eu estou criando Está criando algo novo. eu estou criando um bem de capital novo, né? Agora, se eu digo assim, companheira, eu vou comprar um imóvel já em utilização, eu não vou gastar, não vou construir, mas eu vou comprar um bem de capital já em utilização, um prédio que já existia no centro da cidade, do município. E aí, é uma inversão financeira ou é um investimento? Uma inversão. Olha, inversão, porque é um bem de capital já em utilização. Ou imóveis ou bem de capital já em utilização. Deu para entender, pessoal? Deu sim. 2 pontos, viu, professor? Ah, tem gente que vai se aproveitar demais, vai querer ponto, né? Tá Estou precisando, 2 pontos. O pior é quem errou, né, professor? Oi? O pior foi quem errou a questão. Aí tá perdido. Não tem mais ponto de jeito nenhum. É, verdade. Mas aí Olha, se der para um, vai ter que dar para tudinho. Aí é ruim. Tá vendo? Começa o ciúme. Acertou, tem ponto, viu? Deixa eu dizer, pessoal, talvez a nossa aula está próximo a encerrar. Não sei nem porque não encerrou ainda, porque já passou do nosso horário lá. Eu vou acessar lá para colocar... Eu vi subindo uma telinha, professor, que dizia que a gente estava numa reunião com horário ilimitado. Talvez o senhor deva ter configurado alguma coisa aí. Ah, então é porque eu tenho moral demais, o sistema já entendeu isso. Agora eu estou entendendo. Então vamos continuar, não vou nem acessar lá o sistema mais. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, que nossas questões estão... Vocês estão aprendendo direitinho essas questões? Está dando para iluminar a mente? Sim. Ah, professor. Pois pronto. Minha amiga Jaqueline foi sorteada para essa questão. Estava dormindo já. Acorde, preste atenção no serviço, que agora você vai classificar corretamente. É a primeira questão de alternativas que você vai marcar. Tá bom? Olha, vamos aqui. Os empenhos aplicáveis às despesas relacionadas ao consumo de energia elétrica e os aplicáveis aos compromissos decorrentes de aluguéis classificam-se, respectivamente, em... Aí você vai ter, né? Qual tipo de empenho você vai classificar? Primeiro, a energia elétrica e depois os compromissos de aluguéis. Vai ser quais? Só lembrando que a gente tem o quê? Os tipos de empenho. Olha aqui, ordinário, estimativo e global. Então, são 3 tipos de empenho. E aí, minha garotinha, o que você acha que é qual a alternativa? Espera. Agora há pouco, a energia elétrica ele foi aplicada como estimativo, né? Olha aí, já pegou a primeira dica, já pegou a primeira. Então, os compromissos decorrentes de aluguel. Aluguel, no caso, ele seria uma despesa fixa, então ela teria que estar no planejamento ordinário. E o global, Correto? qual é a diferença do... Vocês lembram qual é a diferença do ordinário para o global? Global seria, tipo, que engloba, tipo, como foi, tipo, as despesas Lembra comigo? anuais, mas que Isso. tem A despesa despesas global extras. é aquela contratual do ano, sujeitas a parcelamentos. Entendido? E o ordinário não. O exemplo que eu dei na questão anterior, o ordinário foi o seguinte: quebrou um computador, vou precisar consertar. Quanto foi a despesa? R$500. Paguei os 500 em empenho ordinário, comum. E aí, você acha que vai ser um global ou um ordinário? Ele vai ser a primeira opção, ela vai ser estimativa e a segunda global. Acertou! Ei! Minha amiga, tá certo. Olha, como eu expliquei anteriormente. Seria letra A. Exatamente, letra A. Então, ó, contrato de aluguel é um valor incerto fixo, mas não é aquele pagamento comum, como eu expliquei, do ordinário. O ordinário é aquele que vai aparecer comum do dia a dia. O global não, é despesa contratual.
no qual o ano todo vai haver um contrato de aluguel. Então, ele vai ter parcelas, né? Havendo parcelas mensais, ou semestrais, ou trimestrais, não seja, mas você vai dividir. E aí você faz um empenho global, porque você vai ter uma obrigação para o Estado. Uma Né? despesa fixa. Oi? Seria uma despesa fixa. Isso, uma despesa fixa. Talvez fixa porque faça chuva ou faça sol, ela vai existir. Quando tiver um reajuste anual, aí ela vai reajustar o preço. Beleza? No caso, a despesa de pagamento da faculdade. Oi? A mensalidade da faculdade. Pronto, empenho global. Se fosse, por exemplo, né? Para vocês, é nesse estilo mesmo. Infelizmente. Tá, okay? Ora, no exemplo aí de seu, se você fosse uma instituição pública, né? Só dando aqui como exemplo, a sua despesa com a faculdade, que é certa, anual, por exemplo, é o empenho global, né? Aquela despesa mês a mês, que você não tem certeza, mas sabe que vai ter que gastar, vai ser por estimativa, né? Então, vamos dizer que uma despesa com alimentação, ou com energia, ou com combustível, não é isso? Isso. Agora, se o seu celular quebrar e você precisar fazer um conserto a mais ali, que precisou de última hora, levei lá no shopping da cidade, vou precisar fazer um ajuste, o cara cobrou R$100. É um ordinário. Deu para entender agora? Sim. Todo mundo está entendido. No caso, ela não seria extraordinária, não, professor? Não. Aquela ali, aquela classificação anterior de despesa orçamentária e não orçamentária é uma outra classificação. Aqui eu estou empenhando. Todas as despesas que eu estou empenhando é porque ela tem uma previsão lá no orçamento. E vai ter despesas comuns que eu vou gastar normal, só que eu não estou... Eu tenho um valor total lá. Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão, vamos dizer assim, no órgão público tem 1 milhão para esse tipo de despesa. Deu para entender? Ele já prevê que vai ter situações que ele vai ter que gastar assim. Deu para entender? Sim. Então, está previsto no orçamento. Professor, mas essa global, me diga bem, essa global, ela inclui também a questão dos juros. Por exemplo, você tem um aluguel, mas você não pagou na data certa, porque tem uma data, né? Sim. Se você pagar, mas isso é em relação, mas se você pagar com juros, que não vai ser o caso das despesas públicas, né? Sim. Nas despesas públicas não tem essa questão, né? Porque o dinheiro já cai automaticamente, como é que é? Calma, mas é o seguinte, ó, presta atenção. Quando você... Essa classificação de empenho é só para um controle lá da despesa, assim. Ele é uma classificação diferente. Não é a questão da despesa. O empenho não é a questão se você vai classificar despesa de capital ou despesa corrente. Não. Certo. Despesa corrente você vai classificar antes. Aqui você só vai empenhar. No momento de empenhar, você tem que saber onde é que vai. Agora, claro, se for juros, então é como se fosse assim. Eu vou dizer o que é que eu vou gastar. Por exemplo, uma despesa com aluguel. Por exemplo, se você for pegar a classificação de natureza da despesa, a despesa de aluguel é uma despesa corrente ou vocês acham de capital? Eu vou adquirir um bem de capital que vai durar por mais de um ano, ou eu só vou gastar, eu não estou adquirindo nenhum bem de capital. Eu só estou mantendo a estrutura da administração. É uma despesa corrente. Quando você paga aluguel, é uma despesa corrente, não é despesa de capital. Você não está comprando nada novo, você não está comprando imóvel. Deu para entender? Capital quando você compra, né? Oi? De capital quando você compra o objeto, Isso. né? Compra a casa, compra o... Isso. Então, se você paga um aluguel desse, você vai classificar lá, por exemplo, em despesa corrente, né? E é como tem lá em cima, nesse slide aqui, ó. Despesa corrente. Outras despesas correntes. Porque o aluguel não é pessoal em encargos sociais. E o aluguel não é juros e encargos da dívida. Porém, se você está pagando mês a mês, pagou o aluguel, outra despesa corrente. Pagou juros em cima do aluguel, aí os juros vêm aqui, ó. Juros e encargos da dívida. Beleza? Estão ouvindo, pessoal? Estamos. Sim. Deu para entender, dona Josélia? Professor, deu para entender, sim. Ok. Aqui é só empenho. No momento que eu já vou empenhar, o dia já está todo separadinho nas suas rubricas certinhas. Já despesa de capital, essa corrente, você tem que saber para o seu controle financeiro. Ok? Próxima questão, meu amigo Rondinelli Dantas.
Vamos lá, meu amigo Rondinelli. Deu ok? O positivo? Positivo e operante. Ah, gostei, garoto. Firmeza. Olha, as fases da receita orçamentária, eu coloquei foi da receita, e da despesa orçamentária, as duas aqui, né? Em que há o reconhecimento contábil desses eventos pelas entidades do setor público são, respectivamente, as fases de... Isso aqui caiu até na nossa prova. Caiu até na nossa prova. Lá naquele... Antes do IPTU, né? Eu coloquei um pouquinho da lei, um pouquinho antes. Então, ele quer dizer assim, Rondinelli. Na receita orçamentária, ela vai ter uma classificação. E na despesa orçamentária, ela vai ter uma classificação. Para quê? Para você registrar, né? No qual há o reconhecimento contábil. E aí ele quer saber, na receita, quando é que eu vou registrar efetivamente lá na contabilidade que eu recebi a receita? Tá aqui as alternativas, se vai ser no recolhimento, na arrecadação ou no lançamento. E na despesa orçamentária, quando é que efetivamente eu vou lançar o orçamento? É quando há um empenho, é quando há a liquidação ou quando há o pagamento? Me diga, meu garotinho. Eu acho que é a letra D aí. Letra? Não ouvi. Letra D. D de letra dado. D. É, lançamento e de liquidação. Rapaz, acho que você esqueceu daquelas nossas aulas anteriores, meu garoto. Lá no artigo, tinha um artigo antes da prova. Eu coloquei até na questão lá que ele falava o seguinte. Tinha assim na questão. Pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, meu garotinho, para você... E liga o liquidificador, pessoal. Então, meu garotinho, fica aqui o seguinte. Letra B. Letra B. Arrecadação de empenho. Ou seja, na receita, vão ter 3 fases. Na receita. Deixa eu ver aqui o que estão mandando de mensagem. Letra B. Mauro Henrique colocou aqui. Beleza, Mauro Henrique. Então, olha. Rondinelli. Na receita, arrecadando dinheiro. Beleza? Na receita, vai ter a primeira fase, que vai ser o lançamento. Né? O lançamento, quando você manda o boleto para casa lá do IPTU. Lembra? Mandou o boleto para casa do cidadão. Identificou que é o cidadão, viu que ele tem um imóvel, pode cobrar dele. Pá, show de bola. Tá lá, IPTU sendo cobrado. Recebeu. Aí é o lançamento. Eu registro? Não. Porque ele pode pagar como não pagar. Beleza? Aí ele vem, no segundo momento. O Anderson botou letra B também. Ele vem no segundo momento, então tem o lançamento, tem a arrecadação. O segundo momento, é o momento que ele vai no banco, pá, paga o boleto. Show de bola. Arrecadou. O banco recebeu o dinheiro dele. Não repassou ainda para o órgão público, mas recebeu. Nesse momento, é o que a lei diz que você já pode contar. Deu para entender? Você já pode contar com o dinheiro que já está lá no banco. Em tese, você já pode se programar financeira e orçamentariamente, porque o dinheiro foi arrecadado. Não foi repassado ainda. Porque quando ele for repassado para o órgão público, aí vai haver o recolhimento. Já é a terceira e última etapa da receita. Então, o órgão público recebe o dinheiro e dali ele já pode efetivamente gastar. Beleza? E está a receita. Na despesa, vai ter as 3. Primeiro da despesa, o empenho. Então, com o empenho, eu já estou criando uma obrigação para o Estado. Estado, ó, você vai ter que pagar. O cara ganhou o menor preço, uma licitação, ou então algum serviço aqui que a gente vai fazer. Então, Estado, você tem uma obrigação para pagar. Porém, vai depender de outras fases para pagar. Então, empenho, que é você reserva o dinheiro, diz qual é a empresa que vai prestar o serviço, já reserva ali. Eu tenho empenho, eu tenho a liquidação, que é a segunda etapa. Então, na liquidação, é quando você vai verificar se tem a nota fiscal, se foi entregue no prazo, se o produto foi entregue conforme o especificado, se o serviço foi prestado, aí você atesta e assina e diz, olha,
foi liquidado, foi feita a prestação de serviço. Mas você já é para registrar na contabilidade quando fizer o quê? O empenho. Isso lá no regime orçamentário. E, por último, vai haver um pagamento, que já